Boa tarde, meu nome é Jamila, sou enfermeira, graduada pela Universo, pós-graduada em UTI pela Universo, pós-graduanda em Saúde Estética pela Incursos e agora mestranda pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências da Saúde UFG. Nessa aula de hoje nós vamos estar abordando a doença dengue. Nós vamos estar falando sobre alguns aspectos da dengue, sobre incidência, sobre a epidemiologia, vamos falar sobre as fases dessa dengue e sobre modo de transmissão. E posteriormente terão outras aulas onde vamos falar sobre o diagnóstico, a dengue em criança, a dengue em gestantes e sobre o tratamento propriamente dito para a dengue. Então, a dengue, a partir de 2014, ela apresentou pelo Ministério da Saúde uma nova classificação. Qual foi essa nova classificação? A dengue agora é tida como uma doença única, ela não é mais fragmentada. Ela é uma doença única, que ela tem forma dinâmica e sistêmica, pode evoluir para remissão dos sintomas, né? E cura e recuperação do paciente, ou pode evoluir para uma piora do quadro clínico do paciente, com o agravamento dos sintomas, presença de algumas complicações e o agravamento total desse paciente. Então ela não é mais fragmentada, é uma doença única que pode ter remissão dos sintomas, pode ter um bom prognóstico ou evoluir com um prognóstico ruim e podendo até levar esse paciente ao óbito. A dengue ela é uma doença viral que ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Essas infecções pelo vírus da dengue, ela tem aumentado de forma significante aqui no Brasil. Nos últimos anos, nós temos reparado um aumento nessa incidência da doença da dengue. Essa doença ela vem provocando impactos na economia do país, constituindo assim um importante problema de saúde pública, porque a dengue ela vem aumentando bastante e ela pode levar esse paciente a óbito. Então, assim, é uma doença séria, é uma doença que nós temos que dar bastante importância, nós temos que avaliar bem o paciente, temos que saber quais são os sinais de alarme dessa doença, para poder estar entrando com uma terapia adequada, para poder estar intervindo, né, nessa doença e evitando um prognóstico pior. O agente etiológico da dengue é o vírus arbovírus, né, do gênero Flavivírus e da família Flaviviridae. O vetor hospedeiro é o mosquito, o Aedes, né, do gênero Aedes, e a espécie desse mosquito é Aedes aegypti. Aegypti porque esse mosquito ele veio do Egito, né? Acredita-se que o vírus da dengue, esse mosquito, eles vieram da África através dos navios negreiros, né? Que eram embarcações com escravos, e através dessas navegações, desses navios, aí vieram junto o vírus da dengue. A dengue, ela incide com maior frequência nos meses mais quentes. Ela não tem a diferenciação qualitativa entre as regiões do Brasil, entre as várias regiões do Brasil. Porém, o que é essa diferença qualitativa? Ela não tem diferença na doença aqui, no centro-oeste, na região sul do país. Ela é da mesma forma, é a mesma doença em todas as regiões, não tem mudança. Mas ela apresenta uma importante diferença quantitativa
entre as diferentes regiões do país. Então, existe diferença, né, da incidência em várias regiões. Existem estudos que mostram pra gente dividindo o país em dois grupos distintos em relação ao número de notificações, porque a dengue ela é feito notificações dos casos de dengue. Então, nas regiões Nordeste e Sudeste, tem mais de 80% de notificações são nessas regiões, Nordeste e Sudeste. Já na região Sul, Centro-Oeste e Norte, o número é significativamente menor para essas regiões. A situação epidemiológica da dengue no país, ela hoje é caracterizada por um aumento, né, significante no número de casos de dengue grave. Por isso, se tornou esse problema gravíssimo de saúde pública, porque a dengue ela está aumentando os números de casos casos graves desses pacientes que agravam. E com esse aumento desse número de casos de pacientes que se agravam com a doença com a dengue, vem junto o aumento do número de óbitos. Ou seja, isso tem preocupado bastante o Ministério da Saúde, tem preocupado bastante nossos profissionais quanto a essa situação. A dengue ela é transmitida através, como foi dita, né, do mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito, tanto a fêmea como o macho, eles se alimentam de seiva, mas a fêmea ela tem a necessidade da hematofagia, ou seja, de se alimentar de sangue. Tem um período no ciclo do mosquito, da fêmea, que ela, depois do acasalamento, para que ela consiga o amadurecimento e o desenvolvimento dos seus ovos, é necessário a ingestão de sangue para que isso aconteça. E é nesse momento que nos preocupa, que a fêmea ela pode picar uma pessoa saudável, mas também pode picar uma pessoa infectada pelo vírus da dengue. Quando ela pica um mosquito infectado pelo vírus da dengue, ela posteriormente pode estar transmitindo esse vírus para uma pessoa saudável. Existem casos, normalmente a fêmea ela necessita apenas de uma pessoa em cada ciclo, em cada amadurecimento dos seus ovos. Ela precisa de picar uma pessoa, mas não necessariamente isso acontece. Existem casos de, numa mesma família, 5 pessoas serem diagnosticadas com dengue, porque esse mosquito ele picou 5 pessoas da mesma família no mesmo período. Então isso pode acontecer, isso é muito preocupante, porque ele vai estar disseminando esse vírus da dengue em maior número de pessoas, né? Vamos falar um pouquinho sobre o espectro clínico da dengue. Essa infecção, ela pode ser sintomática ou pode ser assintomática. A dengue, ela pode apresentar vários sintomas, mas ela também pode passar de forma assintomática. Ela é uma doença de amplo espectro clínico e ela pode ser diferenciada por 3 fases. As 3 fases, ela pode ocorrer no paciente com dengue, que é a fase febril, a fase crítica e a fase de recuperação. Não necessariamente o paciente ele precisa de ter as 3 fases. Ele pode apenas ter a fase febril, que é a fase inicial, fase com um melhor prognóstico, e pode evoluir da fase febril para a fase de recuperação, restabelecendo a sua saúde, né? E tendo melhora do seu quadro clínico. Ou ele pode, mas também ele pode, que é o que tem nos preocupado e o que tem aumentado, ele pode evoluir da fase febril para a fase crítica, que é o que nos preocupa, porque da fase crítica esse paciente, ele pode, que é o que nós tentamos, evoluir para o período de recuperação, mas ele também tem chance, uma grande chance, de evoluir para uma piora do prognóstico, para evoluir para um óbito, um possível óbito, né? E isso nos preocupa.
Eu vou falar um pouquinho sobre as 3 fases para a gente poder estar conhecendo, para a gente poder identificar e ver a gravidade desse paciente. O paciente, quando ele está na fase febril, que é a fase de melhor prognóstico, ele vai apresentar um dos primeiros sintomas a surgirem nessa fase é a febre. Essa febre é uma febre que é caracterizada como uma febre alta, que ela gira em torno de 39 a 40 graus, vai de 2 a 7 dias. Esse paciente, nessa fase febril, ele pode também estar apresentando cefaleia, pode apresentar artralgias, mialgias, dor na região retroorbitária, que é dor na região dos olhos. O paciente ele reclama muito que está com dor nos olhos. Pode ter a presença também de exantemas, que são aquelas manchas avermelhadas que podem surgir em diversas partes do corpo. Essas manchas, esses exantemas, eles estão presentes em 50% dos casos, ou seja, 50% dos pacientes que têm dengue, eles têm o surgimento dos exantemas, que são essas manchas avermelhadas. Na fase febril, também o paciente pode apresentar anorexia, pode apresentar náuseas, vômitos. No caso da fase febril, os vômitos eles são episódios isolados, diferente da fase crítica, dos sinais de alarme, que eu vou mostrar para vocês posteriormente. Nos sinais de alarme, o paciente já vai apresentar o vômito persistente. Aqui na fase febril, ele apresenta um ou outro episódio de vômito. Tem também a presença de diarreia. O paciente ele vai ter essa diarreia, ela vai ter em torno de 3 a 4 episódios de diarreia durante o dia. E não é uma diarreia líquida, é uma diarreia com um aspecto mais pastoso. E diferencia também das outras doenças gastrointestinais. Nas outras doenças, os episódios são mais frequentes, né? E no caso da dengue não, são poucos episódios por dia. Então isso é um diferencial, para a gente poder diferenciar na hora de estar fazendo o diagnóstico desse paciente. Após a fase febril, grande parte dos pacientes se recuperam com melhora do estado geral e o retorno do apetite. Isso é o que todos nós esperamos, que o paciente ele chega nessa fase febril e dessa fase ele retorne, retorne o seu estado geral com melhora do quadro clínico, diminuição dos sintomas e melhora do estado geral. É isso que nós esperamos, mas isso nem sempre acontece. O que tem acontecido é exatamente o agravamento desse paciente e levando esse paciente para a fase crítica, que é a que vamos falar agora. Na fase crítica, ela pode estar presente em alguns pacientes, podendo evoluir para a forma grave. Medidas diferenciadas no manejo clínico são adotadas, ou seja, é necessário nessa fase que sejam adotadas medidas diferentes. A gente não pode adotar as mesmas medidas na fase crítica, as mesmas medidas que adotamos na fase febril. Aqui é o paciente que já evoluiu para uma fase mais complicada, com uma fase mais grave. Então, nós temos que ter um manejo clínico apropriado. E temos também que acompanhar os sinais de alarme. Sinais de alarme, nós vamos falar, vou identificar para vocês quais são todos os sinais de alarme da dengue, para que a gente possa saber, ao pegar um paciente, para que a gente possa identificar se aquele paciente tem um sinal de alarme ou não. Sinais de alarme. Sinais de alarme, eles devem ser bem investigados. Muitos dos sinais de alarme, eles são causados pelo aumento da permeabilidade vascular. O paciente ele tem essa permeabilidade, aumento da permeabilidade vascular e leva a esses sinais de alarme, Nesses sinais de alarme, quando o paciente ele apresenta os sinais de alarme, já quer dizer que o paciente está tendo um deterioramento do quadro clínico, podendo evoluir para uma complicação, no caso do choque, Quais são os sinais de alarme? Os sinais de alarme, o paciente vai apresentar
dor abdominal intensa, vai apresentar vômitos persistentes, diferente da fase febril, que o paciente apresentava um ou outro episódio isolado de vômito. Sinais de alarme, ele apresenta vômitos persistentes, que às vezes faz medicação e o paciente, mesmo com as medicações, continua vomitando. Esse paciente, ele pode ter um acúmulo de líquido, ascite, ou um derrame pleural, ou derrame pericárdio, né? Pode apresentar também a hipotensão, porque tem uma diminuição com esse extravasamento do líquido, a pressão do paciente ele vai cair, ele vai fazer hipotensão. Tem a hepatomegalia, maior que 2 centímetros abaixo do rebordo costal, o paciente ele vai apresentar uma hepatomegalia, um aumento, né? Tem também a presença de sangramento em mucosas, mucosa oral, mucosa ocular, ele pode estar apresentando sangramento. Acontece muito o paciente ter sangramento na gengiva. O paciente ele pode apresentar letargia ou irritabilidade. Às vezes nós vemos o paciente irritado, nervoso, e nós às vezes não conseguimos distinguir que isso é um sinal de alarme, entendeu? Que nós temos que ter uma atenção redobrada com esse paciente. Às vezes até é confundido com, o paciente está nervoso, o paciente está estressado. Não, às vezes esse é um sinal do agravamento do quadro clínico desse paciente, né? E ele tem um acúmulo progressivo de hematócrito, né? Porque vai ter a diminuição do volume sanguíneo, né? Então a dengue, ela pode evoluir para a forma grave, né? As formas graves da doença, ela pode se manifestar pelo extravasamento do plasma, que pode evoluir para o choque hipovolêmico desse paciente. O acúmulo de líquido, esse paciente ele pode fazer acúmulo de líquido em certas regiões, e esse acúmulo de líquido, dependendo da região, ele pode comprimir, no caso de uma ascite, o paciente com abdômen ascítico, ele pode comprimir a região do tórax, dificultando assim a respiração desse paciente, causando um desconforto respiratório. E ele pode apresentar o sangramento grave, né? O sangramento de forma mais grave, mais abundante. Pode também ter as disfunções de alguns órgãos vitais, que é o coração, rins, fígado, pulmões e no sistema nervoso central. Vamos falar um pouquinho agora sobre o choque. O choque, ele acontece quando um volume crítico de plasma é perdido pelo extravasamento. Ou seja, tem um extravasamento, aí há uma perda de grande volume desse plasma. E aí vai originar o choque hipovolêmico do paciente. O período de extravasamento e choque, o período entre extravasamento e o choque, ele leva de 24 horas a 48 horas, ou seja, é uma evolução muito rápida. Nós temos que identificar que o paciente está com esses sinais já para poder evitar que o paciente entre em choque. O paciente começou a ter sangramento intenso, o paciente começou a manifestar esses sinais, nós como profissionais da área da saúde, já temos que nos atentar, pegar um acesso nesse paciente, não pegar um acesso com calibre menor, tentar pegar um acesso calibroso, para quê? Para possivelmente estar fazendo a infusão de volume, né? Para poder tratar esse choque. Então, assim, são coisas que nós temos que nos atentar para evitar que esse paciente evolua a óbito. Aqui nós temos uma tabela retirada do Ministério da Saúde, que nós temos os parâmetros no paciente que não tem choque, que ainda não apresenta choque, no paciente com choque, mas na fase inicial, e no paciente com choque, mas na fase tardia já. A gente vai estar falando um pouquinho sobre cada um. O paciente que não está em choque, a frequência cardíaca desse paciente está normal, as extremidades do paciente tem temperatura normal e coloração rosada. O pulso periférico desse paciente é um pulso forte, nós conseguimos facilmente palpar, sentir.
O enchimento capilar desse paciente é normal, é menor do que 2 segundos. A pressão arterial normal, de acordo com a idade e com o sexo desse indivíduo. O ritmo respiratório normal também, para a idade. A diurese normal, que é entre 1,5 a 4 ml por quilo-hora. No paciente em choque na fase inicial, vai ter uma mudança nesses parâmetros. A frequência cardíaca desse paciente já vai estar alterada, esse paciente vai apresentar uma taquicardia, ou seja, um aumento na frequência cardíaca. As extremidades desse paciente, extremidades distais, vão estar frias. Ao palpar, a gente já vai sentir as mãos frias, os pés frios. A intensidade do pulso, o pulso ele fica fraco, filiforme, já é um pulso mais difícil da gente palpar, da gente conseguir sentir. O enchimento capilar é prolongado, maior do que 2 segundos. A pressão arterial desse paciente há uma redução, né? É uma redução da pressão. O paciente começa a apresentar, às vezes, hipotensão. Ritmo respiratório, o paciente começa a fazer uma taquipneia, tem um aumento da frequência respiratória. E a diurese, o paciente começa a apresentar oligúria, começa a ter um volume menor do que 1,5 ml por quilo-hora. No paciente com choque, já na fase tardia, esse paciente vai apresentar uma taquicardia intensa com bradicardia no choque tardio. As extremidades vão estar frias, úmidas, pálidas ou cianóticas. A intensidade do pulso vai estar tênue ou ausente. O enchimento capilar vai estar muito prolongado. A pressão arterial desse paciente, ele vai apresentar uma hipotensão mais severa. O ritmo respiratório, o paciente nessa fase tardia do choque, ele já apresenta quando é feita uma gasometria, a gente já consegue identificar uma acidose metabólica nesse paciente. Ele começa a ter hiperpneia ou respiração de Kussmaul. A diurese desse paciente continua com oligúria, né, com volume menor de 1,5. Então, o choque, ele é muito importante a gente estar identificando que esse paciente está em choque, porque ele se instala de forma muito rápida, o paciente ele evolui para o choque de forma muito rápida, e esse choque ele tem curta duração. O que quer dizer? Se a gente não intervir de forma correta, não fizer o tratamento correto desse paciente, esse paciente pode facilmente e de forma muito rápida, ele pode evoluir para óbito. Então é muito importante que a gente consiga identificar de forma precoce que o paciente está em choque para poder oferecer para o paciente um tratamento adequado. Pode ocorrer também hemorragias graves, pode ocorrer um sangramento maciço. Quando esse sangramento ele acontece no aparelho digestivo, normalmente é em pacientes com histórico de úlceras péptica ou gastrite. Aí acontece essa hemorragia no aparelho digestivo. Estes casos podem não estar associados à trombocitopenia e à hemoconcentração. Pode apresentar também disfunções graves em alguns órgãos vitais, como foram dito anteriormente, né? No caso do coração, podemos ter a miocardite. Essa miocardite, a gente vai observar alterações do ritmo cardíaco desse paciente. No eletrocardiograma, nós podemos observar uma inversão da onda T e do segmento ST. Podemos observar também nesse paciente disfunções ventriculares e também com o exame laboratorial podemos identificar a elevação das enzimas cardíacas. Esse paciente ele pode apresentar hepatites também. Ele tem uma elevação das enzimas hepáticas de pequena monta, elas ocorrem em até 50% dos casos, podendo levar ao comprometimento severo das funções hepáticas. Isso é um dos piores prognósticos do paciente que está com dengue e que ele evolui para essa forma grave, que é a insuficiência renal aguda.
Existem também algumas alterações no sistema nervoso central, como o paciente ele pode apresentar crises convulsivas, ele pode apresentar uma grande irritabilidade, pode apresentar meningite, encefalite, síndrome de Reyer, polirradiculoneurite, polineuropatias. E posteriormente nós temos na terceira fase, que é a fase de recuperação da dengue, né? Essa fase é a fase esperada em todos os casos. Às vezes o paciente ele vai para a fase febril, da fase febril ele já evolui para essa fase de recuperação, né? Com a remissão dos sintomas, ou ele pode, da fase febril, passar para a fase crítica e da fase crítica passar para essa fase de recuperação. Nessa fase, existe uma reabsorção do conteúdo que foi extravasado. Essa reabsorção ela é feita pelo nosso próprio organismo, de uma forma natural e gradativamente. Nessa fase também é onde ocorre a melhora do quadro clínico do paciente, né? A diminuição dos sintomas, há uma normalização ou um aumento do débito urinário desse paciente. Nesse caso, o paciente da fase crítica, que ele apresentou oligúria, ele vai normalizar o seu débito urinário aqui nessa fase de recuperação. Podem ocorrer bradicardias ou mudanças no eletrocardiograma. Pode acontecer também o rush cutâneo. Esse rush cutâneo ele pode ou não vir acompanhado de prurido generalizado. Nessa fase também pode ter o surgimento de algumas infecções bacterianas. Aqui nós temos as referências, né, bibliográficas que foram tiradas do site do Ministério da Saúde, do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis, dengue, diagnóstico e manejo clínico, adulto e criança. Então nós temos, o Ministério da Saúde ele vem intensificado essas campanhas incentivando o combate do Aedes aegypti, justamente por causa desse aumento nos últimos anos da incidência da dengue, e não só da incidência, o aumento dos casos de dengue na forma grave, do agravamento desses casos da dengue. Nesses últimos anos temos observado um aumento no número de óbitos de pacientes com dengue. Por isso é tão importante nós, profissionais da saúde, sabermos identificar em qual fase o paciente está, se ele está na fase febril, se ele está na fase crítica, se ele já está na fase de recuperação. E importantíssimo nós sabermos identificar quais são os sinais de alarme desse paciente, para saber se esse paciente está tendo uma piora, quais são os sinais do choque, para saber se nós temos que impulsionar um acesso mais calibroso. Então é muito importante a gente levar a sério e para poder ajudar esse paciente a se recuperar e não evoluir para um prognóstico ruim e possivelmente até o óbito. Então é isso. Posteriormente nós vamos ter uma outra aula falando sobre os diagnósticos da dengue, sobre tratamento, a dengue na criança, dengue na gestante. E meu e-mail está nos slides. Qualquer dúvida pode entrar em contato, que eu vou estar posteriormente esclarecendo.